Quem aqui já programou, já trabalhou, fez alguma coisa com XMPP? Você não, você faz tudo, cara. Bom, esse aqui, parece que eu vou fazer agora. Quem está no meu Summit viu a Lightning Talk? Mostrei lá. Na verdade, vai ser um complemento, tá? Eu vou detalhar um pouco mais do que foi feito e vou introduzir alguns conceitos também, como XMPP, Comet. E a gente vai ver na prática também ele funcionando. Vamos lá. Bom, Luiz Cipriani, o Twitter está aí, veio também quem quiser entrar em contato. Eu era jogador de basquete profissional. Eu era jogador medíocre, eu resolvi largar e fazer computação mesmo. Aí fiz computação lá na USP em São Carlos. Aí fui trabalhar com consultoria. Minha vida estava uma droga, eu resolvi ir para a web. Entrei na Webco. Era para ter o logo da Abril aqui. E aí eu estou no grupo de pesquisa e desenvolvimento aqui da Abril. Então, eu mudei um pouco o título, mas não é... Apareceu? Programando a Abril. Programando a web em tempo real com XMPP e seus amigos. Na verdade, eu conheci seus amigos porque eu estava sem criatividade e é um monte de coisa que eu vou falar além de XMPP também. Ok? Primeiro vamos definir o conceito. Computação em tempo real é diferente de web em tempo real. Computação em tempo real é um conceito que é usado para aqueles tipos de sistemas que têm que entregar um certo deadline em um determinado tempo. Se ele não entrega, ele falha. Exemplos disso são freio ABS, avião, uma chamada telefônica. Okay? Então, se eu estou numa chamada telefônica e fica caindo ou a mensagem não chega a tempo, eu não vou conseguir conversar com a pessoa. Então, o sistema falhou. Ok? Então vamos definir o que é a web em tempo real, que apesar deles usarem o mesmo termo, tempo real, eles são coisas diferentes. Web em tempo real, além da noção, é claro, de que eu tenho a sensação de que a informação está sendo entregada no menor tempo possível, eu tenho algumas outras características que faz aí essa grande tendência da web que foi em 2009 e vai ser daqui para frente, ser o que ela é. Então, além de ter a sensação de tempo real, a gente tem uma nova forma de comunicação. Então, tem gente que está trocando tudo agora para ficar só no Twitter. Os dados têm que ser federados e públicos. Se não tem essas duas condições, a gente não está na web em tempo real. Então, o Twitter, você vai lá, é tudo público. Tirando aqueles casos daquelas pessoas que escondem os tweets. E os dados são federados também. Federado quer dizer o quê? Que sem isso, além de federado, ele é implicitamente federado. Porque sem querer, é claro que tem todos os esforços para padronizar a estrutura da informação, mas sem querer a gente tem uma série de padrões que foram surgindo e a gente pode criar mashups, misturar essas informações. Okay? Tem um grafo social explícito, ou seja, ele está bem dentro de mídias sociais aí, e tem um modelo de push. Ou seja, eu não vou mais acessar a internet para buscar um conteúdo. Na verdade, agora é a internet que vai entregar o que eu quero. Aqui, previamente, eu falei, eu quero receber tudo sobre basquete. E aí a web vai entregar para mim, eu não vou ter que mais ficar buscando. Ok? E quem quiser saber mais do conceito, eu fiz uma apresentação na Semana Web Abril só sobre... Era para jornalista, aí foi um saco. Deixa eu fazer uma apresentação sem falar de coisa técnica, mas ficou legal. Quem quiser acessar, tá aí. Bom, a gente tem uma série de tecnologias que impulsionam a web em tempo real. Eu destaquei essas três,
porque na verdade foram as que eu mais usei no projeto que eu fiz, ok? Mas a gente pode separar aí em certas categorias. Web Semantic, Data Mining, processamento de linguagem natural, e esse tipo de Markup Language aqui, que é uma proposta para substituir o OPML, eles são formas de estruturar a informação com a web em tempo real. XMPP, AMQP, protocolos de mensageria, Cloud Computing, Webhooks, PubSub, HubBub e outras coisas são aqueles relacionados com a arquitetura. Que jeito você está construindo a sua arquitetura para fornecer a web em tempo real. E a gente tem uma coisa muito importante também que eu vou citar, que a gente tem uma mudança forte no paradigma agora, e a gente está indo muito mais para ser orientado a evento do que thread-based. Okay? Então, tanto a arquitetura, quanto infra, quanto programação, orientada a evento. E dispositivos móveis, GPS, Ajax, e o Commit, que eu vou falar também o que é daqui a pouco. Então, vamos introduzir o XMPP. Esse é o nome dele, o que quer dizer a sigla, né? Não vou ler porque eu fiz. Então, o que é o XMPP? Ele é um padrão aberto, tá? Open source. Ele é baseado em XML, e aí está aí o ponto que muitas vezes o pessoal critica pra caramba, mas eu sinceramente não vejo como uma desvantagem. Os objetivos iniciais dele, e é claro que continuam ainda hoje, era mensageria instantânea e informação de presença, ou seja, você saber se aquele dispositivo, aquela pessoa que você está se comunicando, está online ou não. Isso é uma das grandes diferenças, por exemplo, do XMPP com a MQP. Ele não tem a presença, você teria que implementar isso. Mas é claro que você tem que usar o protocolo dependendo da sua necessidade. Então, acho que presença é um fator bem decisivo para você decidir entre XMPP ou um outro protocolo de mensageria. Tá? E aí eu vou mostrar por que eu escolhi XMPP na aplicação que eu fiz. E por ele ser muito extensível, ele acabou tendo uma definição mais genérica e ele virou um middleware orientado a mensagens. Então ele não serve só para chat, ele vai servir para um monte de outras coisas, inclusive jogos. A história, eu vou passar rapidinho por ela. Tudo começou em 98, com o Jeremy Miller, que criou o Jabber. Okay? Aí em 99, uma comunidade começou a tomar conta. Em 2002, o Internet Engineering Task Force começou a juntar, padronizar e definiu, para acabar com algumas críticas que tinham o nome de Jabber, eles definiram como XMPP. Em 2004, são criados os RFCs do XMPP, e aí em 2005 começa o boom aí desse protocolo, graças ao Google Talk. Mais uma vez o Google influenciando aí, né? E dali para frente começou a se criar um monte de extensões desse protocolo. E é isso que deixa ele extremamente rico e aí fácil de usar em várias situações, vários tipos de aplicações. E aí em 2009 a gente tem o Google Wave, que usa o XMPP também, o protocolo dele, e eu coloquei o meu, eu fiz o Java. Mas na verdade tem um monte de outras aplicações aí rodando com o XMPP, tipo o ChessSpark, que é um jogo de xadrez que você joga em tempo real, é tudo baseado em XMPP. Tem um site de busca que chama Collecta, que toda a base de mensagem dele é feita com XMPP, eles inclusive têm API em XMPP. Okay? Quais são os prós e contras? Pró, ele é descentralizado, ou seja, eu posso criar uma arquitetura totalmente descentralizada com ele. Eu acho que é até ruim você criar uma centralizada. Então eu tenho o quê? Eu tenho eu como cliente, o Nando como no outro cliente. A gente pode estar conectado em servidor diferente, mas se esses servidores estão conectados, então eu posso mandar uma mensagem para ele. Okay? Então ele está entre um peer-to-peer e uma arquitetura centralizada, como o MSN, essas arquiteturas que tem um servidor central. O Java não precisa disso, ele pode ter vários servidores e todos os clientes desses servidores podem comunicar entre si. Ele é extensível, então na computação aí essa palavrinha
quando a gente ouve ela, a gente já abre o olho, porque isso aí deve ser bom, porque pelo menos ele já está preparado para ser estendido. Ele é seguro, ele tem 3 tipos de autenticação. Eu não vou falar muito, porque eu não sou especialista disso, tá? Mas é bem seguro. Acreditem. Ele é um padrão, tá? Ele tem uma comunidade muito forte, ele tem história, né? Então faz 10 anos que ele está sendo definido, que está criando extensões para ele. Então ele já é um protocolo confiável, tá? É um protocolo que você pode pegar, não, isso aqui eu vou usar porque já vi as aplicações, a comunidade é forte, você vai na lista, tem sempre conversação, eles estão sempre criando novas extensões. Ele é escalável, até por essa arquitetura descentralizada. E o XML é uma vantagem, eu coloquei na desvantagem também, porque o XML é bom porque ele dá uma comunicação bastante rica, melhor que o JSON, mas o contra dele, a gente já conhece, é overhead, para parsear é um saco, a gente precisa de bibliotecas boas para fazer isso, tem que ter paciência, ok? Outros contras, o overhead de presença, ou seja, você trocar essas informações de presença, quem está online, quem está offline, isso é bastante custoso. Então, saiu há um tempo atrás aí um documento, um PowerPoint da arquitetura do chat do Facebook. E isso era um dos problemas citados lá. Eles usavam Erlang e tudo mais, mas a presença era um problema para eles. E o overhead de transferência, por causa do XML, e assim, ele é um protocolo, digamos assim, burocrático. Ele precisa trocar bastante mensagem, às vezes, para fazer uma coisa simples. O que identifica cada usuário numa rede XMPP é o GIDIO, Java ID. Então ele é constituído dessa maneira, bem parecido com o e-mail, ele só tem esse adicional aqui. Então tem o nome do usuário, qual o domínio que ele está, e o resource. O resource ele foi criado para que eu possa estar logado aqui nessa máquina que é do meu trabalho, e ao mesmo tempo também estar logado na minha casa. Então eu tenho /casa e /office, eles são o mesmo usuário, mas o servidor ele consegue identificar e entregar mensagens diferentes para cada um, ok? E as 3 unidades aí, são as menores unidades que a gente pode ter no XMPP, são essas 3 aí. A gente só precisa saber dessas 3 para entender XMPP. Então, toda comunicação XMPP que você faz entre o cliente, o server, ou entre server e server, você está no stream, tá? Então, stream / stream. E aí dentro dele você tem presença, mensagem e o info query. Okay? E que? Então vamos dar uma olhada para que serve a presença. Presença é para dizer onde você está, o que você está fazendo, qual o seu status. Okay? Então, a forma mais simples de dizer a sua presença é essa aqui. Se você manda essa mensagem para o servidor, pela conexão ele sabe quem você é, porque você já tinha sido autenticado anteriormente. Então você está dizendo, ó, estou disponível, estou aqui. É mais simples. Ok? Eu posso mandar a presença para um usuário específico, então presença do Tino, na casa dele, para o Eric no escritório. Então eu estou avisando o Eric que eu estou online. Eu tenho um atributo no elemento presença que é o tipo, eu posso estar indisponível, né, quando eu desliguei o cliente mesmo, a conexão com o servidor. Subscribe e subscribed são alguns tipos usados na hora de você pedir um convite para acessar a informação de status da pessoa. Então primeiro você manda, quero dar um subscribe, você manda uma presença com subscribe. E aí a pessoa, se ela aceitar, o cliente tem que implementar o esquema de aceitar. E aí, se ela aceitar, ela vai mandar uma presença de volta, falando, você está subscribed na minha lista. E aí o cliente, o server, ele vai adicionar para a lista e tudo mais. O probe serve para quando eu conectar, o servidor avisar todas as pessoas da minha lista que eu estou online. Então ele usa um tipo probe, que é como se fosse esse aqui, só que espalhado para todo mundo na minha lista. E o erro é se acontece algum erro. Tá? E os outros elementos que a gente tem dentro da presença aí é o show e o status. O status é
mais fácil de entender é quando uma pessoa deixa ali uma mensagem no status dela, o que ela está fazendo. E o show, a gente tem 4 tipos. A gente está conversando, né? Está no chat. Eu estou away. O extended away, que normalmente é setado automaticamente pelo cliente, quando você, sei lá, colocou um sleep no computador ou está fora depois de 2 horas você está fora, não digitou nenhuma mensagem, ele vai setar automaticamente. E o não perturbe. O message é uma mensagem que o cliente manda para um server manda para outro server, ou um server manda para um cliente também, que é um broadcast. Eu só jogo e não espero resposta nenhuma. São esses tipos de mensagem aqui que são usados nos chats, nos messages também. Então eu estou mandando uma mensagem para o Nux, que está lá abriu, e aí tem o tipo dela também. Chat é o mais comum. Se eu não coloco o tipo, ele subentende como sendo chat. Group chat é usado com um tipo de extensão específico do XMPP, que é para multi-user chat, quando você tem sala de chat. Headline é como se fosse mandar um status, só que no formato de mensagem. E o erro. O body é a mensagem que você quer mandar. E aí você pode, como o protocolo é extensível, colocar qualquer elemento que você queira aqui. É claro que você tem várias extensões que dizem quais são os melhores elementos para colocar aqui dentro e os namespaces desses elementos. Mas nada impede você criar isso aqui, que foi o que eu fiz no exemplo da minha aplicação. E aí o terceiro tipo é o InfoQuery, que é um tipo de mensagem que eu espero uma resposta. Então eu mando uma mensagem, pode ser com ID ou não, get ou set, que é bem o post, o get e o post, tá ok? Get estou pedindo alguma informação e set estou pedindo para ele setar alguma configuração, alguma informação no servidor. E aí eu tenho, por exemplo, esse exemplo aqui, é a extensão para você pegar a lista de pessoas de usuário. Então eu estou pedindo quais são os meus hosters, né? Então a resposta que o servidor vai retornar, aqui no caso o GID, eu não comentei, tá, gente, mas o GID ele pode estar sem isso aqui e pode estar sem isso aqui e isso aqui. Você está endereçando isso para o servidor, tá, okay? Então o servidor está respondendo para mim com tipo result ou erro, né, dependendo do que acontecer, meus 4 usuários aqui, okay? Os meus amigos e o status deles. No caso aí está todo mundo online, ok? Então, gente, acabou o XMPP, é isso. E aí o resto é você brincar com as extensões do XMPP. Então, assim, tem mais de 200 lá no site. Eu só sublinhei algumas e estou citando outras que são assim as mais comuns de aparecer, ok? O Search Discovery é usado para você descobrir o que o seu servidor pode te oferecer. Pode ser extensão, pode ser alguma funcionalidade, ok? Estou falando muito ok, né? O Multi-User Chat, ele é uma extensão que implementa as salas de bate-papo. E aí você pode colocar vários usuários numa sala e conversar com broadcast para todo mundo. Quem escreve uma mensagem, a mensagem é enviada para todo mundo. Vcard é uma extensão para definir uma identidade, né, como se fosse o perfil o perfil de uma pessoa no serviço de XMPP. Dataforms é para criar formulários. O Jingle está crescendo bastante, é usado pelo Google Talk, aquela extensão de vídeo que tem na web. Ele é para transmitir vídeo e áudio sobre XMPP. Ele trabalha junto com o SIP, tá? E aí os dois que eu sublinhei porque é os dois que a gente vai ver funcionando, que é o Publish e Subscribe, que está bastante em alta esse ano, justamente por causa da web em tempo real, mais conhecido como PubSub, que é o esquema de Publish e Subscribe mesmo. Eu sou um cliente, eu quero me inscrever num nó para receber todos os eventos que um publisher vai gerar. Então eu vou lá, eu tenho todo o protocolo de InfoQueries, que InfoQuery que eu tenho que mandar para me inscrever num nó, que tipo de mensagem o server tem que mandar para publicar um evento, ok? E o Bosch, que é uma
protocolo que vai em cima do HTTP, que é para você fazer um gateway aí entre o HTTP e o TCP, porque normalmente a gente conecta com TCP nos servidores. Só que como você, por exemplo, usa um cliente de XMPP na web, eu só tenho lá o protocolo, por enquanto, né, HTTP. Então eu tenho que usar essa extensão, eu tenho que usar clientes e connection managers, que eu vou falar o que é, que implementam essa extensão para poder conversar com o servidor de XMPP. Então o que ele vai fazer é, eu mando o HTTP para ele transforma, cria sessões lá, conecta com o TCP e aí eu consigo usar o servidor numa boa. E aí os servidores e bibliotecas que a gente tem disponíveis, o que eu está sublinhado é o que eu estou usando. O EdgeRD está crescendo demais, é incrível o desempenho dele, é bastante confiável. Eu coloquei lá no servidor, você liga aquilo lá e não cai por nada nesse mundo. O OpenFire é o que o Google Wave está usando. XMPP4R foi a biblioteca web que eu usei. O Stroff é uma biblioteca que implementa o BOSH para você conectar num servidor XMPP com HTTP. Então, vamos olhar aqui rapidinho um exemplo funcionando. É o seguinte, eu tenho aqui então também um cliente que eu já recomendo para todos que forem mexer com XMPP instalar o Psy, sei lá, acho que é Psy. Eu estou com um servidor EdgeRD rodando aqui local na minha máquina. Você está vendo que está online, eu estou conectado com o usuário Cipriani nele. Isso aqui do lado é um console, né? Então tudo que passar pela rede aí do cliente, ele vai logar aqui. Vou só apagar rápido. E aí eu vou conectar aqui no... conectar com o usuário, então eu tenho teste01 @zfod. Teste... Tá dando para enxergar, gente? Não. Então ele conectou, já recebi a mensagem lá no Psy de que eu estou online aqui dentro. Então está aqui o teste. E aí eu posso vir aqui. Na verdade é um EchoBot, tá, gente? Então tudo que eu... EchoBot é o Hello World do XMPP, todo mundo implementa. Então se eu escrever aqui... E aí, beleza? Ele vai me responder. Vocês perceberam que eu fiz isso pela web, né? Então eu não estou usando um outro cliente para fazer isso. Na verdade eu tenho um site que está com a Stroff rodando aí e ela está usando um esquema que se chama Comet para poder conectar o meu server e conseguir conversar dessa maneira. Vocês podem ver que a latência, assim, apesar de estar local, não tem latência nenhuma, mesmo sendo um HTTP batendo toda hora ali, cair e bater de novo. Okay? Então vamos entender um pouco como é que funciona aí esse tal de Comet. Comet é o seguinte, ele é um termo, assim como Ajax é um termo guarda-chuva, para um monte de maneiras de você fazer uma requisição através de um cliente JavaScript ou de outra maneira. O Comet também é um termo guarda-chuva para você fazer server push. Normalmente a gente faz o quê? A gente faz o pull, a gente puxa informação do servidor. Mas e se o servidor quiser empurrar uma informação para a gente? É como se fosse a gente ter uma conexão TCP entre o nosso browser, nossa aplicação e um servidor qualquer. Então existem várias maneiras de se fazer isso. Streaming via frame escondido. Pessoal, não vou entrar em detalhes em como isso é feito, tá?
na própria página do Wikipedia, eles explicam como que faz cada um desses. Você fazer um Ajax com um tipo de MIME específico, que é esse aqui, que permite você fazer stream por uma chamada Ajax. Usar um componente Flash, que está crescendo bastante isso aqui, justamente porque dessa forma você consegue fazer cross-domain, chamadas cross-domain. Applet, que eu nem vou comentar, nem merece o comentário. E tanto Ajax como Script Tag com Long Pooling. Todos esses aqui funcionam. Esses daqui que estão aqui no canto, eles não são cross-browser. Então tem vários browsers que tem problema para funcionar dessa maneira aqui. Long Pooling é o que funciona em tudo até no IE6. Okay? Então vamos dar uma olhada no que é Long Pooling, esse vale a pena explicar. Ele faz o seguinte, está aqui o browser, meu server e um robô aqui que vai empurrar alguma informação de volta. Então o browser está lá, eu quero isso. E o server não tem nenhuma informação para dar, depois de, sei lá, 1 minuto, que é o timeout, ele retorna, a primeira coisa que o browser faz é manda outra requisição. Então, ele vai, manda, espera 1 minuto. Se o servidor não tem nada para mandar, deu timeout, voltou, ele já manda outra. Então ele fica fazendo esse long pooling. E aí, quando o bot tem algum evento, ele gerou esse evento, e aí sim o server pode responder para o browser. Isso é uma técnica extremamente simples, fácil de entender, e é fácil de implementar também e funciona. Então, sei lá, eu chuto um número, eu acho que 80% de todas as libraries que fazem commit, elas estão usando esse esquema aqui. É o que o Getalk usa, é o que o Chaspark usa, não, o Chaspark já está usando o Flash. É o que a minha aplicaçãozinha usa também. Okay? O Strofe ele tem as duas opções, tanto o Flash quanto esse esquema de long pooling. O ruim do long pooling é que a gente não consegue fazer o cross-domain, a não ser que a gente faça com o script tag. Okay? Mas, isso é muito legal. Pô, criar um canal TCP, assim, entre aspas, entre browser e server, putz, é ótimo. Ah, pessoal, só esqueci de falar uma coisa. As alternativas que estão se criando para a gente parar de precisar fazer commit é o HTML5 WebSockets e o Server-Side Non-Events. Porque o WebSockets eu acho que é a mais esperada e a que mais vai dar certo aí no browser, porque que é uma conexão direta mesmo, TCP com o servidor. Mas isso tudo é muito legal. Mas será que isso não exige uma arquitetura diferente do lado do servidor? O que vocês acham? Ninguém vai gritar alguma coisa? Sim. Então, é sim e não. Eu posso não ter uma arquitetura, preparada especialmente para fazer isso. Mas eu vou ter uma série de problemas. E aí que entra o paradigma orientado a eventos. O que é isso? Vamos primeiro falar da arquitetura. O Apache é um servidor baseado em thread. O que ele faz? Ele recebe uma requisição, ele joga isso numa thread, a thread vai atender e aí retorna a resposta. Só que se nessa thread eu tenho que fazer uma requisição de I/O que demora, sei lá, vamos supor que a base de dados está com uma capacidade, uma carga muito alta, ele vai demorar para responder. E o I/O vai ficar bloqueado e o meu usuário esperando. E aí se entram outros usuários, e vai ficando cada vez mais lento, vai chegar uma hora que eu paro de responder. Então, está rolando uma tendência assim, isso é uma coisa antiga já, não estou falando nenhuma novidade, mas está crescendo bastante com a web em tempo real, que são as arquiteturas event-based, que estão sendo implementadas pelo Event Machine no Web, a Twisted no Python, Node.js que está assim, o pessoal está falando que nem louco desse Event I/O Server, ok? E, além da arquitetura que muda, a gente vai mudar também, tem que mudar, o paradigma da nossa programação. Então, em vez da gente fazer isso aqui, que é pegar as linhas de uma base de dados, do tipo sports, depois que ele retornar eu usar o resultado, não. Eu vou criar uma linha que eu faço essa requisição, eu continuo a minha execução e crio um callback aqui. Então, a gente vai programar dirigido a callbacks, dirigido a eventos.
Então, só dessa forma a gente consegue, a gente manda a requisição, mas a gente não bloqueia a execução do servidor, porque a gente tem um callback. Quando ficar pronto, ele vai me retornar. Então, é isso que está sendo feito também desses tipos de servidores. Eles não bloqueiam o I/O. Eles recebem a requisição e aí faz o que tem que fazer, manda lá para a base de dados ou para qualquer outro tipo de I/O e seta um callback. Quando estiver pronto, ele retorna e ele manda de volta para o cliente. Ele não vai interromper. Então, tem uma série de benchmarks aí mostrando que esse tipo de arquitetura do lado do servidor aí é bem mais eficiente. E aqui tem uma série de libraries e servidores que estão implementando esse tipo de paradigma. E o que eu usei foi um que está built-in no EdgeRD mesmo, tipo de trabalho nenhum. Mas existem vários. No caso, o Punjab, ele é um tipo de conector Bosch que roda fora de um servidor XMPP. Dessa forma eu consigo conectar um browser nesse Punjab e conectar em qualquer outro servidor. Se eu estou usando o built-in do EdgeRD, eu só posso conectar naquele servidor e aí eu tenho que propagar a partir daquele servidor para outros. Isso é um assunto bem interessante, vale a pena dar uma pesquisada. Isso dá uma palestra assim, de 2 horas fácil. Não, obrigado. Não quero falar. Então, o que foi o projeto? Todo mundo conhece basquete. Basquete normalmente são 12 jogadores, 5 jogando em quadra e a duração do jogo é de 40 minutos. Na maratona de basquete, que é um evento que ocorre lá em Poços de Caldas e ocorreu em outubro, no fim de semana antes do Rail Summit, a gente fez um jogo que, na verdade, tem 30 horas e tem 200 jogadores por time. E esses 200 jogadores vão se revezando. Então, a gente tem algumas fotos aí, tem um videozinho do campeonato de enterrada. Esse foi a enterrada que ganhou. Beleza? Só para mostrar que é verdade. Então, a gente precisa de alguém para contar os pontos disso aí. Porque o placar esse ano ficou 1902 a 1868, eu acho. Então, quem que fica lá? Fica lá? Não seria legal se tivesse uma aplicação que fizesse isso? E foi isso que eu fiz. Essa é a primeira versão de 97 que foi feita em Basic. Quando ele ainda engatinhava a programação. Depois eu fiz uma versão em Delphi que durou bastante tempo. Aí mudava as cores dos times, eles colavam umas fitas crepe assim, para mudar o nome do time. E aí esse ano eu fiz essa versão com Ruby, XDPP, Nug e uma série de outras coisas. Esse aqui é o placar rodando, tá o jogo lá. E o que é interessante nele? Que aqui eu tenho o publisher, é o cara que vai capturar os eventos que acontecem na quadra, e ele manda para um servidor que vai chegar num bot, ele conversa com o robô vai salvar esses eventos na base e vai publicar para um monte de subscriber. Ou seja, você consegue ver o que estava acontecendo, o placar e todas as estatísticas de casa lá do evento todo. Então, quem gostou bastante foram os pais. Tá? Eles acompanhavam de casa e sabiam se os filhos estavam fazendo besteira ou não. E ele está integrado com o Twitter também. Então, uma pessoa podia comentar o jogo também. O verde está ganhando, o verde virou o jogo e tal. E tudo isso era tweetado também. Esse foi o placar final. Bom jogo, quem quiser acessar aí o endereço, ele está no ar ainda, mas está desativado. Né? Ele só mostra o placar só. E essa é a arquitetura dele. O que está em laranja aqui é client, tudo que roda no client. Aqui é a interface e aqui é o servidor. Tá? Tudo isso rodou numa máquina Linode com 360 MB de RAM. Aí rodou numa boa, sem problema nenhum, durante todo o evento. Claro que eu não tive uma carga muito alta de gente acessando, mas por tanto de coisa que tem no servidor só, até que ele aguentou bem. Aguentou o DevSample junto. Então esse é o publisher, é o cara que está lá capturando os eventos. Qual é a arquitetura dele? Ele tem o Strofe, que é o que faz a interface com o servidor XMPP, um data switcher, que é o seguinte, quando o cara gera o ponto lá,
ele precisa fazer redundância dos dados porque poderia ocorrer da internet cair lá no evento, e foi o que aconteceu, inclusive. Então eu tinha que usar uma redundância de dados, que no caso foi o Google Gears, para quando a internet caísse, tudo ficava salvo lá. Quando eu reconectava, como eu tenho presença, eu ia lá e sincronizava tudo de volta. E aí eu usei o jQuery, aí uma série de bibliotecas para fazer os gráficos e tudo mais. E ele funciona em todos os browsers, menos no Safari, que o suporte ao Gears é meio zoado ainda. Okay? Aqui, na interface, eu tenho um Apache, que está com o mod Rails, o Passenger, e eu crio um reverse proxy. Por quê? Porque o Strofe, quando eu usei, ele não fazia ainda o cross-domain. Então eu tive que criar um proxy aqui, para mandar ele, para chegar aqui, quando ele receber um path específico, ele redireciona para o servidor de XMPP e não para o Rails, para ser atendido por um controle do Rails. Okay? O EdgeID é o servidor de XMPP, ele tem o binder aqui de Bosch e o módulo PubSub, que é o que eu utilizo para poder publicar todos os eventos que ocorrem durante o jogo. Aí eles se comunicam via TCP com o robô. Então o jogo nada mais é do que uma conversa entre o publisher e o robô. O robô ele é feito com XMPP4R, o Daemon Kit, aí tem Event Machine, uma série de outras coisas, e o core dele mesmo tem 250 linhas de código, não precisa nada mais do que isso. É claro que as libraries ajudaram bastante a diminuir essas linhas. E aí eles compartilhavam modelos com a aplicação Rails, que ela só estava aí para poder carregar o front-end e ajudar na sincronização quando a internet caía e o publisher voltava, ou quando um subscribe entrava, ele precisa sincronizar o placar. Então o Rails era usado para isso. E por fim o subscriber, que é o cara que recebia todos os pontos e podia ver o jogo ao vivo. Então ele usa o Strofe como a interface entre o XMPP e o cliente, e ele é um PubSub client, ou seja, ele está preparado para se inscrever no nó e falar: eu quero receber os eventos desse nó, tudo que o publisher gerar. Então era isso que acontecia, e ele também usava essas coisas erradas tudo, e funcionava inclusive no IE6, bem lento, mas funcionava. Então, assim, o JavaScript dessa aplicação está bem pesado, sem teste nenhum. Agora eu posso fazer, quem sabe. Mas está funcionando beleza. Mas eu deixava uma mensagenzinha lá para o cara fazer o download do Firefox. Só para... E aqui a persistência no MySQL, eu usava o Memcached para algumas coisas, e todo quanto é comentário que chegava no bot, ele tweetava. Então vamos ver como é que é o fluxo de PubSub. Desde que quando alguém faz uma cesta até o pessoal lá em casa comemorando. Então o cara fez uma cesta, aí o cara que está lá no computador, ele vai clicar o botão número 2, eu vou mostrar funcionando, tá, gente? Calma aí. Ele vai lá e clica, aí ele vai gerar um JSON com todos os dados. Então tem o ID, qual é o tipo, né, se é cesta de 2, 3 ou lance livre, o timestamp que ocorreu, quem gera o timestamp é o cliente, o ID do time, o ID da action. Isso aqui era uma redundância que eu fazia aqui só para poder converter de JSON para XML sem precisar ficar parciando. O body, se é um comentário, eu tinha o campo body, e aí aqui é só a informação de como eu vou armazenar, onde ele já está armazenado. Na verdade aqui eu estou adicionando esse evento, e por enquanto ele só está no local, né? Eu quero persistir no servidor. Isso, o que eu fiz? Eu criei uma extensão do XMPP para jogos de basquete, okay? Ou para esportes, não sei. Aí o que ele faz? Ele vai lá, salvava no Google Gears, primeira coisa. O Google Gears é extremamente simples de usar, é uma query de SQL mesmo. Aí depois ele mandava para o Strofe, pegava e convertia isso com XML. Aí vamos entender aqui, eu mandava do scoutista um infoquery, ou seja, eu estou esperando uma resposta, para o robô que está lá no meu server. Tem um ID e um namespace aqui que o Strofe coloca sozinho. Aí eu tenho a minha extensão, que usa esse namespace do XML,
que está passando, qual a maratona que eu estou persistindo, timestamp e tal, todos aqueles campos que eu tinha comentado, eu estou adicionando um evento. Aí o Stroff manda para o EdgeRD, passando pelo Connection Manager dele, o Connection Manager que implementa a extensão Bosch. Aqui é o mesmo que estava lá, né? Só está mostrando que ele veio para cá. Aí o EdgeRD vai mandar isso para o robô, porque na verdade o InfoQuery era para o robô, então o robô recebe, vai persistir isso no MySQL. Se for um comentário pela API do Twitter, ele tweetava. Aí o robô, ele publica no NoPubSub. Então o robô ele é o publisher. Ele pega, gera o XML todo e manda para o EdgeRD de volta para ele publicar para todas as pessoas que estão assistindo o jogo ao vivo. Ele publica dessa forma. Então eu estou mandando do robô para o meu nó PubSub. Esse aqui é o gerenciador de PubSub do XMPP. Aí eu tenho todos os namespaces tal, do PubSub. No caso, estou fazendo um publish nesse node aqui. Então é sempre home, o server, o usuário que está publicando, que é dono do nó, e aqui um nó. No caso, ele não era events, ele era game e o ID do jogo. E aí dentro dele eu passo o item que eu estou publicando, que é aquela extensão para jogo de basquete. Aí esse cara vai espalhar para todos os subscribers essa informação, que é uma mensagem, ou seja, eu estou só fazendo broadcast, jogando, eu não estou esperando resposta nenhuma. Do servidor para essa coisa maluca aqui, que é um usuário anônimo, eu não obrigava o usuário que quer ver o jogo ao vivo a ter uma conta no servidor Jabber. Então eu autenticava anonimamente. Isso aqui é gerado pelo próprio servidor. E aí eu estou mandando um evento que veio desse nó aqui. Está só mudando aqui algumas coisas, tá, porque eu fui copiando e colando. Eu tenho um ID que é gerenciado internamente pelo servidor XMPP e aquele meu payload. Isso tudo é espalhado para todo mundo que está vendo. E aí quando chega, ele vai parsear, transformar isso aqui em JSON de novo. E aí o PubSub ele não para aqui. Ele continua para cada componente que tem no site. Então placar, isso aqui é um módulozinho de estatística, aqui mede performance do time, aqui é o log, okay? E o Twitter, vindo do próprio Twitter mesmo, ele fica na page search. Tudo isso, para a gente gerar isso. Okay? Então vamos olhar o bichinho funcionando agora. Quem quiser fazer pergunta, para a gente adiantar, pode fazer. Tá? Como que você implementa aquele negócio lá, implementaria aquele negócio com Applet? Com Applet? Eu usaria uma lib pronta. Já deve estar envelhecida e não é mantida por ninguém. Pessoal, só esqueci de mostrar, mas esse aqui é o código daquele EcoBot, tá? do Stroff. Para vocês verem... Oi? O cliente com o iPhone já está em beta? Então, no iPhone, a gente testou no iPhone do Everton e funcionou o placar também, tá? Ele funcionou direitinho no Safari do iPhone. O meu... que vai digitar o cara que vai acompanhar o jogo. Então, se tiver um browser que suporta o Gears, ele vai funcionar. E suporta o login pool e também essas coisas. Então, é assim, implementar o que um browser segue os padrões. Mas, assim, eu acho que para dispositivo móvel, eu acho que vai melhorar bastante essa questão do suporte do JavaScript. E a gente vai parar de ter aplicação para iPhone e vai ter só aplicação web. Mas isso é porque é uma coisa pessoal. Só para vocês verem como é dirigido a evento, a programação, tá? Então eu tenho aqui meu document ready, que ele vai conectar, quando eu clico lá no botão de connect, ele vai dar um connection connect e vai passar um callback aqui, ó, um connect. Ou seja, eu não travo nada da minha execução. Eu mando um callback, ó, quando voltar, você vai nesse cara aqui. E aí o onConnect ele está aqui em cima. E ele vai passando por vários status. Ele está conectando, a conexão falhou e tal. E aí por fim a gente tem aqui embaixo o connected. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar um handler, ou seja, outro callback, para receber mensagens.
e ele vai mandar a presença dele. Toda vez que você conecta no servidor de XMPP, você manda uma presença para falar que está online. E aí aqui é o onMessage. Ele vai parsear aqui o XML, usando o DOM mesmo, e aí ele vai criar vai logar, né? Vai criar a resposta e vai mandar aqui para o server de volta. Então, é isso o código, são 3 métodos. Beleza? E é totalmente dirigido a eventos, eu não tenho nada bloqueado. E é interessante olhar a implementação da Strofe e ver como é que ele implementa essa questão do Event Grid, é bem interessante. Beleza, e vamos ver aqui então. Primeira coisa, eu já tenho o servidor, o Apache e o servidor de XMPP ligados. Eu vou só startar o bot, o robozinho. Então, deixa eu aumentar a fonte. É o DaemonKit logando. Aí o que ele fez? Ele inicializou o publisher, ele já publicou um item. Esse item que eu publico é só para avisar. Toda vez que o cara volta quando o bot é inicializado, ele manda uma mensagem de offline para todos os subscribers. Por quê? Para ele já se preparar que quando tiver um evento, eles vão ter que sincronizar. Isso é a parte de recuperação de falhas. Né? E aí eu estou conectado, eu posso mandar mensagem. Então vamos pegar o browser aqui. Eu vou abrir aqui a página do admin. Ela é bem pesadinha. Vou dar um zoom out aqui. Aí eu já estava digitando algumas coisas, tá? Então eu tenho aqui o log, tudo isso aqui ele sincronizou do Gears, tá? Ele não pegou do server, porque como ele sempre faz redundância, quando eu abro a página não tem por que eu pegar do servidor. Eu estou com tudo local. Então eu pego do local e conecto para ficar pronto para pegar outros eventos. E aí se eu entro aqui como placar, eu posso ver ali atrás o bot já. Só trazer a. Então eu tenho aqui, ó, depois que ele mandou a presença, esse aqui foi o primeiro IQ. Eu estou mandando do scoutista para o meu server, tem o ID, tá para cá, reduzir a tela, e eu estou mandando o evento, ó, event, marathon 1, o tipo é ação, tem o ID, qual que é o tipo de storage que eu vou fazer. E aí o que ele fez? Ele salvou na base, publicou no nó sub e respondeu isso aqui para ele. Tem um IQ de result aqui. Beleza? Então o robô, funcionamento bem simples. Se eu olhar aqui, tem uma abinha de admin, que eu posso ver tudo que ele fez. Olha lá. Ele inicializou o storage gears, e aí ele está pegando tudo que está local, aí ele tenta conectar, conectou, aí ele mandou a presença dele, aí ele recuperou a conexão, sincou com o servidor, e aí o server está online. Todo o procedimento que ele faz para estar online. Agora vamos ver o subscriber, né? Então vou abrir o Safari, porque tem um problema de conflito aí, não dá para deixar o publisher e o subscriber abertos no mesmo browser. Aqui. Subscriber, ele vai pegar, conectar no server, aí o Rails vai passar para ele qual que é o último status e toda a sincronização que ele tem que fazer. Para eu não ter que passar todos os eventos que aconteceu, por exemplo, depois de 30 horas eu mandar todos os eventos via JSON, é muita coisa, não ia dar certo. Eu faço um resumo e mando só os 50 últimos. Então tudo que ele mostra nas estatísticas aqui, só quando ele carregar, ele demora um pouco porque eu uso o Gears também como local server. O local server é para como, mesmo quando a internet está fora do ar, ele consegue abrir o site. Então ele está batendo a requisição, já ele vai abrir. Aí quando abrir, eu vou mostrar para vocês. Eu clicando lá e ele publicando o evento, abriu, aí ele sincronizou, o placar já está igual. E agora vamos
difícil demonstrar esse 800 por 600. E aí se eu clico no Publish, ele vai, todo aquele processo lá que eu expliquei passo a passo, ele está fazendo por aqui. Aqui é a parte de comentário, ela vai em verde. Quando eu entro aqui, ele só não está tweetando porque eu estou fora do ar aqui na internet. Ele mandou aqui e ele já colocou aqui no log dele também o comentário aqui. É o mesmo transporte. Né? Aqui eu tenho estatística, performance, aqui é tudo que aparecia no Twitter com essa tag, ele aparecia aqui também. Então dava para o pessoal torcer e tal, ficar um zoando o outro. Teve uma galera aí que ficou me enchendo o saco também. Beleza? Então vamos agora simular os problemas. Vamos supor que o bot, assim, a Jeopardy nunca vai cair, então eu nem vou simular isso, porque ele não cai mesmo. Oi. Tá, só falta isso para terminar. Ele está preparado, gente, para quando o Jeopardy cair, se o Apache cair, se o bot cair, se o MySQL cair. Então, se tudo isso desse errado, por exemplo, o Publisher, o que ele fazia? Ele salva tudo no Gears, e quando ele volta a conexão, ele manda tudo de volta e sincroniza. Okay? Então vamos lá. Eu vou parar o bot. Então, Ruby, vazou memória, usou tudo, se bem que o Daemonkit suportou bem também. E ele caiu. Aí o que aconteceu? O Publisher. Ele já sabe aqui o que aconteceu. Se eu for lá na aba Administração, ele já identificou que o bot está offline. O subscriber, provavelmente ele não identificou ainda porque ele tem um timeout do Strofe. Então ele acha que está conectado ainda, mas se a gente esperar um minuto aqui ele vai avisar. Mas eu não vou esperar não. E aí vamos ver o que acontece então quando eu ligar o bot de volta. Antes disso, vamos só colocar uns eventos aqui. Ele está salvando tudo isso localmente, tá? Então vamos... Deixa eu pôr um placar aqui, 65 a 75. 65 a 65. Isso tudo está indo local, ele não está conseguindo no server. Aí eu vou lá no bot e ligo ele de novo. Ele já trocou presença com o Publisher e já sincronizou. Olha o que aconteceu. Aqui, bot offline, ele recuperou a conexão, comparou os timestamps que estão no server e local, decidiu que ele tem que mandar eventos para o server, ele faz o contrário também, tá? Se eu estou abrindo o placar numa maratona que já começou, ele puxa os eventos para cá e aí ele sincroniza. Então se eu for lá no logzinho, ele vai estar mostrando que ele já conectou. Está lá conectado. Aí eu posso mandar aqui um evento. E daí lá no meu publisher, se tudo deu certo, ele já sincronizou com o publisher. Ele avisou para o publisher que ele, eu fiquei um tempo desligado, sincroniza de novo. Aí ele reseta tudo e manda. E é isso aí, gente. Valeu.